Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no ar com mais um CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Vicente Nunes e você participa aqui com a gente em nossas lives do Correio no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense da TV Brasília, aqui no estúdio, Fábio Esteves, membro fundador do Fórum Nacional de Juízes contra o Racismo e toda forma de discriminação. Boa tarde, Fábio. Muito obrigado pela sua presença aqui no CB Poder. É sempre uma honra recebê-lo aqui. Sempre temos assuntos interessantes para tratar. E eu gostaria de começar com você com uma pergunta enfática. O judiciário brasileiro é racista? Boa tarde. Estamos em fase de transformação. Temos, nos últimos 5 anos, observado uma mudança de postura radical no Poder Judiciário, incluindo os membros da magistratura, as associações de juízes e o próprio Poder Judiciário. Aí, liderado pelo Conselho Nacional de Justiça, nós temos observado algumas medidas, reflexões e práticas mesmo sendo implementadas para que nós desconstruamos a realidade que se observou a partir do momento em que monitoramos o Poder Judiciário e as suas questões raciais institucionais. Esse racismo institucional, ele se mostra mais presente onde? Nas sentenças ou mesmo no corpo de juízes do Judiciário? Ele se mostra presente em várias perspectivas, né? Ele se mostra presente nos julgados, se mostra presente de uma maneira mais global, que é a própria entrega da jurisdição. Eu costumo dizer que fica difícil nós termos credenciais democráticas quando o judiciário oferece uma jurisdição para uma população que se autodeclara 56% negra, portanto parda e preta, enquanto que a nossa magistratura, por exemplo, ainda não alcançou um percentual de 20% de juízes que se autodeclaram negros, portanto pretos e pardos. Aliás, segundo o CNJ, para que nós cheguemos a 22,5% da magistratura brasileira parda e preta, nós levaremos 30 anos. Isso aí tem muito a ver com a educação também, né? Absolutamente. Porque a gente sabe, a gente pega os rankings de educação e a gente vê que os jovens negros, eles têm pouca ou têm menor espaço para ter uma educação de verdade, qualificada, né? Tanto é que muitos acabam indo para a marginalidade, muitos morrem, muitos jovens negros morrem, são vítimas de violência. Você tem um quadro aí dramático, né? O quadro, ainda ontem tivemos a notícia, né, da divulgação de um estudo que, infelizmente, confirma o Brasil como um dos países mais desiguais do mundo. E é importante dizer que a população pobre, muito pobre, que tem um contingente enorme, ela tem realmente um acesso a R$ 89 por mês como rendimento por pessoa na família. E evidentemente que é inacreditável, né? Nós temos 2,5 milhões de pessoas no Brasil vivendo com R$ 89 por mês. É importante dizer que esse quantitativo de pessoas, né, se nós formos verificar as questões de raça, ela é majoritária. E essa desigualdade social e racial, ela se projeta em outros níveis, especialmente da educação. E se você bloqueia o acesso à educação, você bloqueia qualquer tipo de mobilidade social. A gente vê, por exemplo, judiciais, né? A gente viu recentemente o caso da blogueira Mariana Ferrer, em que ela foi insultada pelos advogados em pleno plenário lá de onde foi julgado o caso dela, né? E conhecida. Eu fico me perguntando, se ela fosse uma jovem pobre e negra, o que teria acontecido com essa pessoa? Nós temos aí um outro recorte e ainda mais dramático. E quando nós olhamos, por exemplo, para o sistema penitenciário brasileiro, onde se concentra 69% da população carcerária de pessoas negras, e também com o da violência, né, o mapa social da violência, ele mostrando que as mulheres negras elas são mais vítimas de violência doméstica do que qualquer outra pessoa, nós vamos perceber que o judiciário precisa dar respostas mais enfáticas, respostas mais pedagógicas, e que essas respostas começam pela própria reinterpretação do judiciário enquanto instituição que tem que dar conta dessas demandas, né? Nós precisamos enfrentar isso. Não há aqui nenhuma tese, nenhuma conjectura. Nós temos um sistema de justiça que, infelizmente, ainda não dá conta dessas questões raciais.
Basta, como eu disse, olharmos esses poucos números. Temos outros números mais graves ainda, como, por exemplo, a saúde da população negra, em que o judiciário ainda não se atentou para poder promover um acesso de maneira mais geral. Nós temos a questão das crianças negras que sofrem um processo de discriminação muito violento nas escolas e fora das escolas, né? Nós temos o índice de morte de jovens negros, que é mudado do mapa da violência no Brasil, e que nós, judiciário, não podemos compreender que não temos compromisso com isso. Nós temos um compromisso com isso, né? O sistema de justiça, eu sempre costumo dizer, ele compreende um tanto de instituições, a começar pela polícia até o judiciário. Então são defensorias públicas, o Ministério Público, delegacias, todo esse conjunto de instituição, ele não tem como se furtar, já não tinha, menos ainda agora, O que você está querendo dizer é que, apesar de todos os avanços que a gente já viu, ainda o sistema judiciário injusto continua punindo, sobretudo, preto e pobre. Os números que nós temos do DEPEN, Departamento Penitenciário, nos revela muito isso. Nós precisamos mudar a estrutura legislativa. É importante a gente ressaltar que esse processo é também um processo de decisões políticas, né? Nós temos algumas legislações que elas são claramente racializadas e nos públicos específicos na sociedade brasileira, em decorrência da necessidade de nós mantermos uma estrutura que, infelizmente, acoberta os crimes que, de fato, atingem a sociedade, como, por exemplo, crimes de corrupção, crimes que são contra a administração e o dinheiro público. Infelizmente, este processo, que tem poder com a mediação necessária para isso, recai negativamente sobre pessoas pobres, pretas e mulheres e outras minorias, enquanto que quem detém o cultura, né, para que os crimes, para que não sejam alcançados pelos crimes. Mudamos. Tivemos aí nos últimos anos uma mudança nesse sentido. Muito lento também, muito né, o lento. processo, né? Nós precisamos rever, por exemplo, a atuação de algumas instituições. Como eu disse, a pontinha começa lá na rua, né? Então precisamos ver como é que a polícia ainda está enfrentando essas questões. Nós vimos, aliás, vários retratos em 2020 de como que a polícia faz uma distinção ainda quando aborda determinados espaços, né, sejam espaços racializados com pobreza, sejam espaços de classe alta, ainda tem essa distinção. Eu sei que as instituições estão preocupadas com isso. A Polícia do Distrito Federal já me noticiou tanto de formação que tem sido feita, como você disse, a desconstrução do racismo, a desconstrução de outras discriminações passa pela educação. Né? Ninguém nasce preto, ninguém nasce com identidade de gênero. Isso é atribuição. Sim. Então, como você atribui, você pode também desatribuir os aspectos negativos que isso acaba afetando as pessoas. Então, hoje nós estamos numa quadra histórica muito importante. Né? Eu sou muito sincero com as pessoas, com as instituições, inclusive com o Poder Judiciário ao qual eu faço parte. Né? E a gente não pode, como diz lá no Mato Grosso, tapar o sol com a peneira. Eu acho que a gente precisa enfrentar o problema. Penso que daremos conta. Penso que avançamos muito. Né? Nos últimos 5 anos eu vejo uma mudança muito substancial. Tenho visto juízes com um trabalho incrível para combater a desigualdade racial, combater violência de gênero, violência contra a mulher. Aqui no Distrito Federal nós temos uma realidade assim muito à frente de outros estados, de tanto que nós estamos procurando combater essa violência. É evidente, temos um país transcontinental. Nós temos um país de 220 milhões de pessoas. Muito desigual. Um país muito desigual, um país muito litigioso, são 110, agora nós conseguimos reduzir para 80 milhões de processos. Um judiciário que é um mundo, né? Você tem 18 mil juízes hoje em atividade, são 97 tribunais de justiça. Isso só é uma pontinha do sistema, né? Você tem mais um tanto de outras instituições que ainda estão passando por esse processo que foi muito fustigado nas últimas 2 décadas, né? A questão racial, ela foi como nunca pontuada. Nós estamos aí no meio da década internacional do afrodescendente no Brasil, instituída pela ONU. Nós estamos Este mês é o mês da consciência negra. Mês da consciência negra, 10 anos do Estatuto da Igualdade Racial, né? Então nós temos desde George Floyd, nós temos acompanhado e temos bebido de alguma informação, de algumas questões que vêm de lá, embora temos sistemas muito diferenciados. Então a gente está em fase, eu costumo dizer que nós estamos no auge de uma transformação importante, né? A sociedade brasileira, a sociedade civil organizada reagiu também,
Nós vimos aí, e vamos falar um pouco sobre empresas, instituições que estão promovendo igualdade racial nas suas estruturas. A televisão, né? Eu tenho acompanhado ontem, esse final de semana que eu vi mais TV, você vê hoje uma diversidade na televisão, né? Nas propagandas. Que é o reflexo da sociedade brasileira, né? Exato. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. A supremacia branca, quer dizer, nunca deveria ter existido, né? Nunca deveria, mas ela existiu. Né? A gente tem ainda, infelizmente, números muito fortes nesse sentido, né? E a gente precisa entender que esses números são. E o poder está intrínseco a isso, né? Enquanto que, de outro lado, você tem os bloqueios que são promovidos por esse poder. Então, nós estamos vivendo hoje uma contestação muito forte dessa realidade. O mito da democracia racial não existe mais. Nos últimos 20 anos, isso tem sido cada vez mais colocado para as pessoas. Nós não temos democracia racial, isso é ilusão, isso foi um projeto que durou 60, 70 anos, desde a década de 30, mas isso foi o maior de todos os engodos. Talvez isso tenha tornado a nossa questão racial no Brasil mais perversa do que a questão racial nos Estados Unidos. É disfarçada, é hipócrita, né? Exatamente. Eu acho que intencional também, né? Por Sim, trás de tudo isso. Lógico. Tanto que a gente vê, por exemplo, assim, tudo muito controlado. Quando você vê, por exemplo, que está existindo alguma abertura para uma igualdade racial efetiva, a gente bloqueia, questiona, trava, judicializa, né? O último exemplo que a gente teve aí da proposta de trainees específico para uma empresa que foi noticiado para todos os cantos do país, é o exemplo disso. Houve uma reação brutal contra, né? Houve. E nós temos, por exemplo, programas de estagiários há muito tempo, que são só para negros nessa mesma empresa, e nunca teve reação. Mas por quê? Porque estagiário é um nível de exercício de autonomia, de poder, que não tem tanta significância, embora deveria ter, né? Não tem tanta expressão como tem ser um trainee de uma empresa. Sim, a empresa que você está falando é a Magazine Luiza, Exato. que lançou um programa de trainee para contratar só negros. Exato. E a justificativa da dona da empresa, a Luiza Trajano, foi de que é muito pequena a participação de negros no corpo de diretor, no corpo gerencial da empresa, de gerencial da empresa. Isso nos dias de hoje. Exato. Segundo o Instituto Ethos, nós temos menos de 5% de gestores, e eu não estou colocando CEO, não, colocando vários níveis de gestão ocupados por população negra. Nenhum homem negro hoje ele administra uma das maiores 500 empresas no Brasil. Mulher negra, então, menos ainda, nem pensar. Menos ainda. Nós temos hoje em níveis de gerenciamento, mas não é o nível mais elevado da empresa, uma ocupação bem ainda diminuta de mulheres negras. Esse exemplo do Magazine Luiza deve se repetir em relação a outras empresas? Espero que isso aconteça? Sim, já está acontecendo, né? Tivemos aí outras empresas já construindo programas de trainees, porque se percebeu pela reação que se deu naquele caso do Magazine Luiza, que de fato existe uma intencionalidade em manter a estrutura como ela está. E aí as pessoas precisam entender que aquele racismo que a gente ofendia as pessoas, aquele racismo que a gente praticava com o nosso humor racial lá, o racismo recreativo, aquele racismo físico até, ele já não é mais suficiente para poder combater a desigualdade social. É evidente que nós vamos continuar combatendo, mas o que nós precisamos combater hoje é o racismo estrutural e institucional. Pois é, Fábio, me chamou a atenção o fato de um promotor, um integrante do Ministério Público, ter defendido os movimentos contrários à ação do Magazine Luiza. O próprio Ministério Público. Como a gente também viu uma juíza recente no Paraná, que na sentença dela disse que a pessoa que estava sendo julgada certamente estava naquela situação porque ela era negra. Então que ela já tinha todas as condições para ser bandida. Não é assim. Nós temos a questão da identidade, da independência funcional, mas nós precisamos discutir muito sobre isso, né? Nós tivemos, além da questão de juízes, tivemos, talvez tenha me chocado um pouco mais, um membro da Defensoria Pública da União ingressando com uma ação judicial, não apenas se manifestando, mas ingressando com uma ação judicial. Exatamente. Uma ação civil pública para contestar o programa de trainees, né? Primeiro que a Defensoria Pública já atua muito pouco no direito do trabalho, quando deveria atuar mais, a meu ver. E quando surge uma ação afirmativa em prol de trabalhadores que são mais desmarginalizados, essa instituição, a meu ver,
deveria ter pensado um pouco mais sobre essa atitude. Tivemos o caso da sentença lá do Paraná, né, que infelizmente utiliza da raça como um critério negativo, né? A juíza entendeu que o fato do réu ser negro e aí ele não apareceu, ele teria ficado escondido por ser negro, porque se ele aparecesse, poderia tornar a empreitada criminosa menos exitosa. Só que a juíza esqueceu de considerar, por exemplo, que o que tornou a empreitada criminosa mais exitosa eram os 8 réus brancos que estavam com as demais pessoas e que ninguém perceberia esses réus. É isso que torna isso potente. Embora eu acho que não deveria usar o critério raça em nenhum momento, mas como ela usou o critério raça para um lado, eu penso que ela deveria usar também igualmente para outro. Aí que está a questão racial presente e que nós precisamos, né, formar os nossos juízes. E nós tivemos, nesse processo de 5 anos aí, a Escola Nacional de Formação de Magistrados debatendo a questão racial. É isso que eu queria tocar com você, porque foi criado um grupo de trabalho. Foi. Depois de toda essa ação, esse movimento que começou lá em 2015. Começou em 2015. Em 2015 a gente tem o Censo Nacional, um censo que aponta uma realidade bem cruel, digamos assim, né? O censo aponta ali uma desigualdade racial no âmbito de acesso à magistratura muito grande, uma ausência de discussões no âmbito do judiciário e, ao mesmo tempo, os números que eu já disse sobre o sistema de justiça criminal que causam um constrangimento, para dizer o mínimo, muito grande. A partir de então, o Conselho Nacional de Justiça ele começa a pensar em discussões e também medidas, né? Nós também começamos em 2017 com o Encontro Nacional de Juízes e Juízas Negros, que preciso deixar bem claro, né? Não é um encontro para juízes e juízas negros, é um encontro promovido por juízes e juízas negros. Eu estive aqui, inclusive, no CB Poder falando disso umas 2 vezes, chamamos a sociedade brasileira para um amplo debate, é um dos poucos encontros de juízes que nós conversamos com a sociedade e todas as outras instituições, e o CNJ foi nessa esteira conversando com a gente, até que em 2020, já na 4ª edição do Encontro Nacional de Juízes Negros, cria o GT, que está em fase de transformação numa comissão permanente, para diagnosticar o judiciário brasileiro, né? Junto com uma pesquisa que o CNJ encomendou também para discutir não só questões de magistratura e serviço público, mas discutir como que é a questão do negro no Poder Judiciário brasileiro. O que já pode se depreender desse trabalho que foi feito por esse grupo? Porque foram 90 dias para executar o levantamento do documento. Isso. Qual é o resultado disso? Nós podemos depreender, primeiro, que os resultados concluíram que nós precisamos de um trabalho permanente. Portanto, essa comissão permanente ela deve ser uma constante, deve ser realmente implantada nesse sentido. 2, que nós entendemos uma mudança de cultura, né? O órgão de cúpula, né, o Conselho Nacional de Justiça, se debruçar sobre isso de maneira bem consistente, num longo processo, é uma mudança de cultura. As medidas que foram trazidas, elas são muito importantes para a educação no âmbito do Poder Judiciário. Então, nós temos propostas de incrementar cursos de formação para os juízes e servidores, nós temos mudança nas bancas de concurso, nas bibliotecas, nas editais, então tem um tanto de medidas que pretendem transformar essa cultura. Porque é importante dizer, né, a gente tem condição, eu sempre digo, eu sou esperançoso, nós temos condição de desconstruir o racismo, nós temos condição de desconstruir no nosso dia a dia, né? Acho que o primeiro momento... O racismo, a homofobia, o machismo. O machismo, absolutamente. Nós temos, eu sempre repito, nós não nascemos pessoas discriminadas. A construção é uma construção. E a gente pode desconstruir isso, né? E o Fórum Nacional de Juízes Negros, o Fórum Nacional de Juízes, na verdade, contra o racismo e toda forma de discriminação, o FONAJURD, ele agora vem para poder consolidar esses primeiros 5 anos, esse primeiro momento, para a gente continuar observando, chamando as associações de juízes, e aí a gente tem uma felicidade muito grande, né? Eu estou na MAGES há 4 anos, presidi a MAGES por 2 mandatos seguidos, e a minha participação na Associação de Magistrados Brasileiros traz um revigoramento sobre o papel de associações, né? Eu quero um outro momento voltar aqui para a gente falar como que as associações de juízes do Ministério Público e outras associações que estão ali acompanhando, que até então estavam tratando de questões corporativas, passam também a contribuir decisivamente para isso. Eu vou lhe pedir licença um minutinho. A gente vai fazer um breve comercial. O CB Poder volta já já. Hoje a gente está recebendo aqui o juiz Fábio Esteves, membro fundador do Fórum Nacional de Juízes contra o Racismo e toda forma de discriminação, o FONAJURD. Fica aí, a gente volta já já. Tem muito assunto pela frente.